Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pod Arte, o podcast que te conecta com o mundo da arte. E é com grande alegria que hoje recebemos uma convidada muito especial, uma mulher com uma trajetória incrível. Ela é arquiteta e urbanista, técnica em desenho industrial, tecnóloga em design de móveis, possui especialização em estudo da arte, história e cultura, restauração de arquitetura. Além disso, é mestre em tecnologia e doutora em geografia. Seja bem-vinda, professora Caroline. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Estamos muito animados para essa conversa, cujo tema é a arquitetura e o design influenciados pela arte e cultura. Tenho certeza de que será um momento muito proveitoso, de muitas reflexões e aprendizados. Obrigada. Vamos começar com uma pergunta bem interessante. Se você pudesse resumir a sua profissão em um sentimento, qual seria? Primeiro, acho que talvez muita dedicação, muito esforço, mas muito amor por aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente tem sempre muita vontade em querer cada vez saber mais. Como que nasceu esse seu interesse em estudar sobre a história da arte? Então, eu tive uma professora no ensino médio, né? Eu fiz um curso profissionalizante, como vocês já falaram, de design industrial, design industrial. Essa professora era muito envolvente, ela mostrava pra gente um olhar diferente da história. E muitas coisas começaram a fazer sentido na minha vida depois que eu comecei a estudar a história da arte. E comecei a enxergar o mundo de outra forma. Até um texto de literatura, uma notícia na TV, tudo começou a ter um outro significado, porque eu começava a fazer as conexões com os períodos históricos, com as relações estéticas. Então, para mim, aquilo foi uma nova possibilidade de ver o mundo. Então, daí que surgiu esse interesse. Como eu sempre falo em aula, toda vez que eu vejo, né, algum período de história, parece que eu estou vendo algo novo. Nunca é igual. Isso que é legal. A gente sempre está vendo coisas diferentes no mesmo objeto ou na mesma trajetória histórica. Então é por isso que eu gosto muito. Sendo seus alunos, nós percebemos que você ama viajar, que você ama conhecer as construções famosas, obras de arte. Então a gente queria que você contasse um pouco sobre qual foi a viagem que mais te impactou, ou alguma viagem que você trouxe alguma referência cultural para sua vida. Eu demorei para viajar para fora, então as minhas viagens para cá sempre foram muito intensas e eu aproveitava muito. Desde a minha infância, que eu passava na Lapa, aqui pertinho de Curitiba, talvez daqui o que mais me impactou mesmo foi a viagem para Ouro Preto e depois para Goiás Velho. Foram duas cidades que me chamaram demais a atenção, a relação das pessoas com o espaço, a relação interpessoal também, né? Porque a cidade tem uma escala menor, você tem uma ideia de se sentir abraçado pela cidade e isso me encantou demais. Eu tive depois a oportunidade de fazer uma viagem de estudos para a Itália e acabei indo para Florença, né? E lá eu acabei mostrando, tendo o primeiro contato, talvez, a igreja de Santa Maria del Fiore, né, que é a Basílica de Florença. E é curioso porque eu sempre lecionei História da Arte e eu nunca tinha tido a oportunidade de vê-la pessoalmente, né? E quando eu olhei aquilo na minha frente, porque a cidade ela tem algumas ruelas e de repente aquilo abre para você e você enxerga a edificação na tua frente, foi assim algo que me impactou demais. Eu fiquei meses depois sentindo a mesma emoção só de lembrar de estar naquele lugar. Então foi muito, muito bonito assim, essa emoção de estar ali e ver uma edificação que eu tanto estudei, sabe? E de repente estar ali ao vivo. Agora que a gente tá falando um pouco sobre arquitetura, né? Eu acho que a gente já sabe que o tema do nosso podcast é falar sobre cultura e arte e um pouco da arquitetura também. Então, como que você enxerga a dança desses três elementos, né? Conta um pouco pra gente. Acho que arquitetura, arte e cultura estão extremamente relacionados uma coisa com a outra. A gente vive num mundo em que a gente está repleto de coisas feitas por nós, né? Interferências humanas. Então eu sempre falo que a arte e a arquitetura são exemplos de artefatos humanos. A arquitetura é um tipo de artefato, né? A arte às vezes é um tipo de artefato que é muito mais conceitual e exploratório, né, em termos de estética, você tem mais liberdade, porque a escala às vezes é menor, mas a arquitetura vai casar ali, vai estar andando junto, porque ela também é um artefato do seu tempo. Então não tem como estar dissociado uma coisa da outra. Professora,
No design, como que a cultura e a arte influenciam no processo de criatividade? Toda vez que a gente estuda um pouquinho história ou conhece culturas diferentes, isso de alguma maneira vai ser conectado toda vez que a gente faz um projeto. Te dá um tipo de embasamento, né? Uma base para desenvolver conceito, para desenvolver estética, para desenvolver forma, para encontrar soluções novas. Então isso acho que favorece a criatividade, porque quanto mais coisas você conhecer, mais coisas você vai conseguir conectar. Para quem é da área criativa, isso é extremamente importante, porque você vai estar ali, né, conectando conhecimentos diferentes. Você falou uma coisa, linkando aqui, né, sobre nós que somos profissionais criativos. Então, querendo ou não, é importante a gente estudar. Então, por que você acha importante esse estudo em relação à cultura e arte para nós, profissionais criativos? Como eu falei, a arte, por exemplo, a cultura é resultado disso tudo, né? Sim. Mas a arte, ela vai ter essa possibilidade de ser bastante experimental. Às vezes numa pintura, até numa ação de arte contemporânea, você consegue experimentar muitos conceitos, né? E isso pode ser a base para o desenvolvimento de produtos, de experiências estéticas, de outros tipos de conceitos de inovação tecnológica. Às vezes a arte até ela passeia no tempo antes da tecnologia chegar. É importante a gente ter esse conhecimento, até porque eu acho que quando a gente está estudando, a gente não quer só para atuar de imediato, né? Vocês que estão estudando vão trabalhar para o futuro. Então eu acho que a arte ela dá essa visão, né, de você entender como que as coisas vão acontecer daqui para frente. E quais países, professora, você chegou a conhecer? Eu já fui aqui para América Latina, já para o Chile, para Argentina, para o Paraguai, passei na Venezuela e na Colômbia, fui para Cuba e para o Canadá. E daí depois eu fui para Itália. Nossa, acho que a gente nunca deve só querer ir para o mesmo lugar, né? Sempre aventuras novas. O mundo é muito grande, gente. Sim, isso, pelo que a gente tá vendo, né? Você tem um repertório muito grande em relação ao contato com diversas culturas. E eu acho que o design não foi muito diferente. Eu acho que ele foi muito influenciado também pela cultura e pela arte. Então, eu queria saber um pouquinho sobre como que você vê esses elementos juntos para a produção de produtos. Então, como que a cultura e a arte influencia para isso, Pro? Conhecendo, né, diversas coisas que acontecem no mundo todo, eu acho que facilita você achar soluções para produtos, né, que você tem que desenvolver. Sim. Então, encontrar novas soluções, conhecer novas tecnologias, até questões de relações simbólicas mesmo que a gente tem com os produtos. Então, viajar e se entender como pessoas diferentes, né? Isso pode ser uma coisa muito legal para você usar como repertório para desenvolver projeto. Que dica que você daria, assim, para quem tá começando a ter essa curiosidade em estudar cultura e arte? Então, a gente tá mergulhando agora, né, nesse mundo. O que você indicaria pra gente? Primeiro, manter a curiosidade. Acho que é a palavra-chave. Curiosidade, querer saber as coisas diferentes, conhecer pessoas, lugares. Se possível, passear bastante, mesmo que seja pela sua própria cidade, através dos livros, também acho que é um bom repertório. Até trouxe 2 livros aqui, um que fala sobre design e cultura, né? E esse outro aqui que fala sobre o design do século, que também tem um repertório das transformações dos objetos. Então são exemplos de coisas que a gente pode aumentar o nosso repertório. Mas filmes, séries são importantes, qualquer feira, mostra que seja da sua área ou de outras, né? Porque a gente também bebe muito de outras fontes. Qualquer produto que seja interiores, moda, gráfico, arquitetura, qualquer uma dessas áreas a gente precisa fazer esses diálogos com outras áreas do conhecimento. Então sempre ser curioso, que é a coisa que é mais importante. O principal. Bom, gente, é isso. A gente fica por aqui. Pro, muito obrigada por ter vindo. Que bom. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de conhecer a professora e que toda essa informação tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Se cuidem.